Oi, povo do Axé, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Fé e Evolução. Aqui a gente vai abordar vários assuntos, falar sobre Umbanda, medicina, saúde, psicologia, ixi, vai ter um monte de coisa pra gente falar, tá? E hoje, como nosso primeiro podcast, eu trouxe uma pessoa especial. Ele é médico, ele é umbandista e é filho do terreiro Fé e Evolução também, e vai falar um pouquinho sobre saúde. Alexandre Taqueda, seja bem-vindo. Obrigado, Douglas. Obrigado por Obrigado, ter pessoal. aceitado o nosso convite É aqui, um viu? prazer, é sempre um prazer aqui poder conversar com você, conversar com todo mundo, é, da forma que a gente puder ajudar, né? Não, legal. Eu gosto muito de ter esses bate-papos em que a gente, na descontração, fala de assuntos diversos. Sim, sim. E eu fico muito feliz de poder, de ser convidado, de poder tirar algumas dúvidas e poder responder algumas perguntas. Não, legal. Ale. Eu quero te dizer também que gosto muito do seu trabalho lá no Fé. Dizer a todos também que ele que está cuidando da parte de cirurgia espiritual também lá no centro, que nós temos toda quarta-feira, né? E eu acho que é isso que eu queria começar com você. Ale, me Tá fala um bom. pouco sobre a cirurgia espiritual. O que que você está achando? O primeiro impacto seu, eu que pedi para que você começasse esse projeto com a gente e queria saber um pouco de você. O que que você achou sobre isso? Tá bom. Olha, Du, é muito mágico falar sobre esse assunto, né? Então, eu como médico formado a fazer as contas aqui, né? São 18 anos de medicina, ter uma experiência completamente diferente, né? Vindo de uma família 100% católica, me converti na Umbanda há alguns anos, e ter essa experiência de não só vivenciar a cirurgia espiritual, como poder ser uma ferramenta importante, né? Sim, A gente sempre fala na Umbanda, na espiritualidade, que nós todos somos ferramentas sim, ali. sim. Então, é, essa você poder ceder a sua fé, ceder o seu corpo para ser esse instrumento Sim, e tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente tem de informação já na cabeça para ajudar as pessoas sim. é uma coisa assim indescritível. Então, o que eu posso começar a dizer da cirurgia espiritual é que num primeiro momento a gente fica apreensivo, né? Porque Sim, eu conheço a medicina tradicional, sim. ocidental, e aí dela eu tive que mudar completamente a dogmas que a gente aprende durante a formação, durante a Até faculdade. conceitos mesmo, né? Exatamente. Mas eu acho que eu sempre fui um pouco espiritualizado, mesmo antes de me Você converter para descobriu uma. isso na cirurgia. Exatamente. E ver o quanto que a gente consegue chegar na delicadeza da pessoa, naquele momento de fragilidade que ela está ali pedindo ajuda, Sim. e por meio de ser essa ferramenta, de ser instrumento, e a gente poder ter com os guias do nosso lado fazendo esse trabalho, Diferente, né? exatamente, é muito diferente. A gente não tem ideia da capacidade que a gente tem, na verdade. Eu sempre falo que é um outro doutor Alexandre Taqueda que É, está ali, né? exatamente. É uma outra situação, é um outro sentimento, né? E eu acho que isso é muito legal e você está fazendo com maestria isso. Porque assim, Ale, quem te conhece fora da Umbanda sabe que você é uma pessoa do bem. E a primeira coisa que eu pensei foi exatamente isso, em te chamar para isso. E hoje, conversando com você nesse bate-papo aqui, eu tenho certeza de que foi realmente a pessoa certa que foi escolhida para isso. Então, assim, mas você vê muita coisa, Lê, assim, de diferente, que nem você trabalha com o preto velho, né? Isso. E você sente muita diferença, você fala assim, nossa, mas a pessoa, eu como médico faria diferente. É diferente, né? É engraçado, né? E a gente, como a gente trabalha com consciência, né? A gente tem bastante consciência, então esses momentos em que a gente fica durante o atendimento da cirurgia, eu fico surpreso com isso.
A ponto de chegar as pessoas, para quem não sabe, né, na nossa casa, os consulentes eles chegam com as queixas e essa queixa é passada para o meu preto velho antes do atendimento. A ponto de ter uma queixa X, e na hora de fazer a vibração ali, de sentir os chakras da pessoa, o meu preto velho sentir um problema que não tinha nada a ver com a queixa da pessoa, e durante a cirurgia perguntar: você já teve problema aqui? A pessoa responder: sim, eu já fiz tratamento aqui. Então é muito incrível como a gente consegue, por meio das nossas mãos e por instrumentos tão simples, né? O meu preto velho ele se utiliza de ervas, né? De óleos essenciais e água. Ele não usa mais nada. E as mãos, né? Eu acho que a mão é toda a nossa ferramenta de cura ali. É onde a gente passa vibração, é onde a gente faz onde a gente faz a conexão com a pessoa ali que está precisando de ajuda. E é por meio da mão, é como se a minha mão fosse levada para um lugar que eu não saberia. Sim, como se ela tivesse olhos ali e de repente enxergasse um problema que você não vê com os olhos humanos. Né? Exato. Então, fazendo um comparativo com a medicina ocidental, então a pessoa chega com uma queixa e eu vou usar um estetoscópio para auscultar, eu posso usar minha mão para uma palpação, né? Mas dirigida. Sim. E no caso da cirurgia espiritual não existe isso. É algo do tipo: a queixa existe para mim e para mim não, o preto velho. E o preto velho ele começa primeiro ele trabalha todos os chakras da pessoa, ele sente todos os chakras. E é nesse momento que é como se a mão estivesse fazendo uma pesquisa. Como se fosse um raio-x espiritual. Aonde está obstruído, aonde está desalinhado, onde está faltando equilíbrio. E isso foi assim, quando a gente termina o dia, né, termina a sessão, é uma sensação de bem-estar, é uma sensação de missão cumprida, é um negócio que transcende qualquer coisa, é muito bom. E é engraçado que, assim, às vezes as pessoas não percebem o tanto de coisas boas que ela adquiriu ali naquele momento, porque é uma coisa escondida mesmo, né? Você não está enxergando um tratamento, né? Exatamente. Às vezes a pessoa fala: nossa, ele só pôs a mão por cima de mim e resolveu o problema. É engraçado isso, né? E a gente, com o tempo, vai entendendo melhor isso, né? E falando sobre isso também, Ale, eu acho assim, a medicina hoje, me fala um pouquinho, o que a medicina acha da Umbanda especificamente? Tá. Porque assim, né, a gente olha os médicos, parecem que todos são céticos, né? Que não acreditam em nada e tal. E de repente a gente tem um médium aqui que é médico, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Então, como eu disse, então, eu tô na Umbanda há 9 anos, né? Vou dizer que eu conheci a Umbanda pela primeira vez tem 9 anos. E eu entrei na faculdade em 2001. Então, eu entrei no primeiro ano de faculdade de medicina com 23 anos atrás. Certo. Então, eu não tinha a menor noção de Umbanda. Dentro da minha família era um desconhecido, então a gente tinha um certo receio, né, do que era. E uma das primeiras coisas que a minha mãe me perguntou quando eu entrei na faculdade foi: o que os seus professores acham de Deus? Caramba, profundo, Porque na época que minha mãe era jovem, médico era tido como um deus. E era aquela época que o médico não aceitava religião como um apoio. Entendi. É do tipo assim: você tem esse problema é tratado com esse remédio, pronto, acabou. Sim. Mas não existe. Mas e se eu for pedir para Deus numa oração? Não vai adiantar nada. Caramba. Só que isso foi mudando ao longo dos anos por vários motivos. Eu acho que na história da medicina, exatamente pelas coisas que são às vezes mal explicadas. Uma doença que a gente na medicina aprende pela ciência que ela não tem cura, e a pessoa obtém a cura. Ou uma doença que teria que levar X meses para ser tratada, e às vezes em questão de dias ela entra em remissão.
E eu acho que isso foi levando com que os professores, os médicos, começassem a acreditar um pouco mais na religiosidade, né? E cada pessoa tem a sua, e isso é respeitado dentro da medicina hoje, Legal. né? Então, não importa se é umbandista, se é kardecista, se é católico, se é cristão, o importante é É a você fé. ter, exatamente, é ter uma fé em que se apoiar. Sim. E isso, hoje, eu acho que todo médico, praticamente, ele leva isso a sério, Uhum. né? Ah, você tem uma fé? Tenho. Ótimo, se apoie na sua fé, Sim. porque eu Não, e acho eu que isso é percebo isso, importante. Ale, porque, por exemplo, eu tenho carteirinha de sacerdote de Umbanda. Então, se eu quiser entrar num hospital hoje para fazer uma visita religiosa, hoje é super liberado. E eu acho super interessante isso, né? Por isso que eu toquei nesse assunto. Né? Por exemplo, um colega nosso teve um problema cerebral, o Marcos, enfim, e tal. E eu fui lá e fez a diferença para ele. Ele me identificou naquele momento, ele chorou e eu conversei com ele. Eu acho tão importante essa parceria, né? E é bacana ter você aqui falando sobre isso hoje. Quando você perguntou especificamente sobre a Umbanda na medicina, eu acho que a gente ainda tem alguns muros para serem Ah, é. derrubados. Mas eu acho que isso não tem a ver com a medicina, eu acho que isso ainda tem a ver com a cultura, né? A Tá. gente sabe que a nossa religião é uma religião ainda meio mistificada, Sim. tem gente que olha torto, Meio né? preconceito, muito Prefere só preconceito. falar que é É espírita do verdade. que falar que é umbandista. Sim, E a gente entende quando uma pessoa que é umbandista prefere falar, eu sou espírita, porque tem medo do é preconceito, verdade. tem medo de sofrer intolerância religiosa. Então, o que eu vejo dentro do hospital, principalmente onde eu trabalho, cada dia que passa eu descubro uma pessoa ou da Umbanda ou do Candomblé que trabalha ali Trabalha comigo, junto. mas fica quietinho, fica na sua, porque eu acho que esse é o propósito também da nossa Sim, religião. A gente não precisa ficar espalhando para todo mundo, ah, eu sou um bandista. Não, não é por isso, né? O que importa é para mim, o sim. que eu acredito e a fé. Eu não preciso ficar me afirmando para as outras pessoas. Aliás, eu acho que, né, por meio da imposição, a gente Posição, não ganha nada de nada. respeito. E aí eu tenho visto que quando você, sem querer, descobre um colega que é da Umbanda, ou que às vezes não é um bandista, mas é simpatizante, Sim. gosta de ir Vou no tomar um terreiro, passe, né? exatamente, gosta de ir no terreiro de vez em quando, Show. né, ver uma gira de preto velho, ver uma gira de caboclo, e às vezes a gente vai descobrindo os pacientes também, porque todo paciente, quando é internado, é questionado para ele qual que é a religião dele. Tá. Acho que tem na fichinha de inscrição, né? Então, antigamente isso não era perguntado, e isso hoje Ah, é, para mostrar o quanto a questão da religiosidade e da espiritualidade hoje importam dentro de um hospital. caramba, legal. Quase todos os hospitais hoje detêm um grupo de pessoas voluntárias que fazem parte da capelania do hospital, Tá. que durante a semana passam em todos os leitos para Uhum. levar uma palavra de oração. Legal. E é o que você falou, você tem a carteirinha de sacerdócio que te permite entrar no hospital Sim, para fazer um suporte de um filho, sim, né, de um sim. irmão. E essa capelania, ela trabalha dessa forma, né? Já Show. faz parte do hospital. Então, antigamente a gente não tinha isso e hoje a gente tem. Então, eu vejo que cada vez mais a medicina tem abraçado essa A parte. E religião. pela OMS, né, Organização Mundial de Saúde, hoje é reconhecido como a parte da espiritualidade um dos pilares de tratamento Que de legal, paciente. que legal, né? Só que isso não é falado abertamente. Eu acho engraçado que como que as pessoas conseguem esconder isso? Sim. Né? É um negócio que pode ser tão simples Uhum. de ser tratado e é exatamente isso. Eu estou num bate-papo com o paciente e às vezes eu percebo isso. Você tem religião? Tenho. Qual que é a sua religião? Sim. Ah, é tal. Então, faz a sua oração, Sim. Vamos andar acredita na sua juntos, né? fé. Teve uma vez um paciente que entrou, para quem não sabe, eu sou anestesista. Ele entrou na sala cirúrgica e a gente
a gente sabe que tem muita gente que entra na sala cirúrgica morrendo de medo, tremendo, né? Sim. E a gente estava ali, eu estava fazendo os preparativos para começar a anestesia e o paciente virou e fez assim: podemos fazer uma oração todos juntos? Caramba, Podemos. legal. Então, ela era cristã, né? Ela era evangélica, mas para mim não importa nada, Sim. porque é a individualidade dela, é o que ela acredita, Sim. é o que dá força para ela. Sim. E eu já tive situações também de chegar na sala cirúrgica, eu não ter olhado ainda o prontuário do paciente, eu entrei na sala cirúrgica, o paciente olhou para mim e fez assim: sua equipe é boa, né? E eu achei que ele estava falando dos colegas da Sim. enfermagem. Eu falei assim, aqui todo mundo é muito simpático, né? Ele falou assim, não é dessa equipe que eu tô falando. Ele falou, você está muito bem acompanhado hoje. Olha só. E aí aquilo me arrepia até hoje, né? E eu falei para ele, eu fiz assim, Umbanda? E ele respondeu, é. Olha só. E a gente, é como se houvesse essa conexão de permitir essa pergunta. Porque ele podia ser, na verdade, um kardecista. Podia ser do candomblé. Mas é como se a conexão tivesse sido feita de imediato ali para mim. Sim, Do você tipo, já sabia a resposta dele. Engraçado isso, né? né? E é o tipo de coisa que a gente não, pela individualidade, a gente não costuma perguntar. Sim. Eu não chego para todos os pacientes e pergunto qual é a sua religião. Tá. A gente aborda esse assunto quando a gente percebe Sim. que essa fé vai fazer diferença no tratamento. Então, não é uma coisa que eu costumo perguntar. Sim, E ali sim. fez sentido, fez todo sentido. E você já viu alguma pessoa ter uma melhora repentina ou um médico chegar para você e falar assim, nossa, aquela pessoa estava para morrer e de repente ela rezou um terço ou viu um ponto ou pegou uma Bíblia e leu um versículo e melhorou? Você já teve alguma? Eu, pessoalmente, eu nunca participei desse tipo. Participei quando eu digo, eu não vi um paciente meu, até porque como a gente trabalha, é o que eu falo, né? A gente trabalha, eu sou anestesista, eu não tenho consultório, então eu não lido com esse tipo de atendimento. Mas sim, eu já vi relatos, e isso também é o que leva cada vez mais aos médicos acreditarem na religião e na espiritualidade como um apoio para o paciente. Mas o que é sempre importante que a gente fala, tanto na medicina tradicional, e isso o meu preto velho faz questão de falar na cirurgia espiritual. Um tratamento não substitui o outro. Eles andam em conjunto. Eles são, então, quando a gente pergunta para um paciente, eu como médico, né, como diria o preto velho, o doutor de terra, eu como médico, quando eu pergunto para um paciente se ele tem uma religião, e né, a gente sugere para ele se apoiar e tudo mais, e eu falo assim, vá procurar ajuda, mas continue com o nosso tratamento. Sim. Isso é extremamente necessário. É um suporte que você vai procurar. Isso é muito importante. Né? E o meu preto velho fala a mesma coisa. Se você já trata com o doutor de terra, não abandone o tratamento. Isso aqui que a gente está fazendo aqui não substitui nada. São tratamentos complementares. Sim. E é importante demais que as pessoas reconheçam isso. Que é exatamente o ponto que a OMS trabalha. É um dos pilares de você conseguir chegar numa otimização do tratamento. Entendi. Por quê? Cada vez mais e cada dia que passa a gente descobre que as perturbações, principalmente as perturbações mentais, têm reflexões no organismo. E a gente sabe que às vezes a perturbação mental está diretamente relacionada com algum desequilíbrio espiritual ou religioso da pessoa. E por mais que existam especialidades que tratam, né, psicólogos ou psiquiatras, a gente sabe também que a fé, que a religiosidade, seja um pastor, seja um dirigente de um pai de santo, ou até mesmo um médium em que essa pessoa confia, ela chega ali e naquele momento que ela está fazendo aquela confissão para aquela pessoa, ela está se aliviando. Ela está desabafando e aquilo é extremamente saudável para a mente dela, né? Então, isso faz com que a gente consiga juntar as pecinhas e
tirar essa sobrecarga que tem em cima do corpo físico, né? Do corpo orgânico, que possa estar atrapalhando o tratar a tratamento. parte material, vamos Exatamente. dizer assim. Ou, né? Às vezes a doença não é que ela... Ah, mas a doença foi provada que tem um vírus que causa isso, ou que é genética. Não, mas a gente está falando de perturbações que podem piorar a situação. Entendi. Então, eu vou dar exemplo para você. Como existem pessoas que passam a vida inteira fumando e não morrem de problemas cardíacos ou pulmonares. E gente que é extremamente saudável e Você acha que isso, a espiritualidade, tem um ataque muito, cardíaco. muito... Eu acho que isso tem um pouco Entendi. de espiritualidade, sim. Eu acho Com que isso tem. certeza. É a forma como eu enxergo. Então, né, Uhum. isso tudo que a gente está falando aqui são minhas opiniões. A Sim. gente precisa entender Sim. que eu não estou levando a palavra Claro. necessariamente da onde eu me formei Sim. ou do meu hospital, Sim. e muito menos a palavra necessariamente do fé. Sim. Né? Sim. É a palavra da crença do Alexandre Taqueda, Sim. é aquilo que eu acredito, que eu É a acho que fé, faz diferença. né? Exatamente. Você vê quantas vezes a gente falou fé aqui? Né? Quando a gente fala de religião, eu sempre falo que minha religião é a fé. Né? Por isso que o nosso terreiro chama fé e evolução. A gente precisa ter muita fé para a gente evoluir. E a religião da gente, a primeira tem que ser a fé. Depois você pode ser um bandista, católico, o que for, mas você precisa ter fé naquilo. Que a fé move montanhas realmente, né? Mas legal, Ale, eu penso muito assim na psiquiatria, né? A psiquiatria, às vezes a pessoa fala assim, nossa, esse cara é louco. Às vezes ele tá com um obsessor. Às vezes ele carrega coisas de outras vidas, né? E eu sinto, eu vejo que, poxa, às vezes o médico fica tentando achar uma resposta e não consegue. De mão atada, né? Não é verdade? É. Então eu vejo essa sintonia entre a medicina e a espiritualidade muito forte. E fico feliz de estar vendo que está acontecendo isso, né? Com certeza. Às vezes a gente se depara com situações e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo com esse paciente? A gente faz junta médica, né? Procura artigos de publicações internacionais para ver se existem relatos de casos disso, e às vezes até existem. Tem um caso que está acontecendo com o paciente, você vai procurar, tem 5 casos no mundo assim. Sim. E que não tem explicação. Sim. E você fala, e da onde sai essa explicação? Então, na minha cabeça é muito simples acreditar aí nisso, né? Nem sempre, em todos os momentos, eu posso trazer isso como um fato de verdade, de falar assim, está acontecendo por causa disso. E é nesse momento que a gente, com delicadeza, a gente chega no paciente, né? Qual é a sua fé? Você tem uma religião, um Deus em que você pode se apoiar, algo, né? E às vezes é no momento de desespero que a pessoa busca fé, né? Sim. Eu conheci pessoas que eram ateu. Não acreditava em nada. Você não conseguia nem julgar essa pessoa como ateu, porque ela não acreditava em nada. Sim. E no momento de desespero, Chamou por Deus. ela chamou por Deus. E ela virou, a filha dela estava com uma doença muito grave. E ela virou, ela fez assim para mim. Eu prefiro que Deus leve a mim do que a minha filha. Nossa. E aí eu parei para pensar, falei assim, essa pessoa finalmente entendeu o que é o papel de uma fé. Da fé. Né? Exatamente. Aquilo que ela não acreditava em nada, naquele momento ela passou a acreditar. Mas dizem que teve não sei aonde foi, um avião estava caindo e o piloto era ateu. E no momento em que ele viu que não ia ter como, ele gritou, meu Deus, foram as últimas palavras dele. Então por isso que é importante a gente enfatizar a fé em todas as áreas. Né? E falando sobre morte, vamos falar um pouquinho sobre morte. O que a medicina vê nesse momento da morte, dessa passagem, né? Porque é o corpo físico que está indo, né? A gente simplesmente entende dessa forma. E a medicina? Me fala um pouco sobre isso. Nossa, Douglas, é um assunto que poderia ser um podcast inteiro só, né? Sobre esse assunto, né? Mas eu acho que a gente tem que
entender alguns pontos. Então, a morte física, né? A morte da mente, e que tem um ponto que às vezes as pessoas, não, muita gente, né, leigo, não conhece. O que é a morte cerebral que se fala, né? Quando uma pessoa é doador de órgãos, que ele teve morte cerebral. Qual é a diferença de uma morte comum? Uma morte comum, não, de um outro tipo de morte. Então, a morte cerebral é quando só o cérebro para de funcionar, mas os outros órgãos continuam. Então, o coração continua batendo, o pulmão continua fazendo as trocas gasosas e assim por seguinte. Essas pessoas, elas podem ser doadoras de órgãos. Quando existe uma morte, por exemplo, teve um evento, combinou com parada cardiorrespiratória, parou o coração, parou o pulmão. Aí não pode doar, porque vai faltar oxigênio para todos os... Entendi. Durante essa parada cardíaca, vai faltar oxigênio para os tecidos e os tecidos já começam a deteriorar. Enquanto que na morte cerebral, como é só o cérebro que parou de funcionar, o coração continua circulando e os órgãos internos continuam recebendo sangue. Então, ela pode ser, sim, doadora. E esse é um ponto muito delicado, né? Sim. Porque o físico da pessoa tá ali, o coração tá batendo, e espiritualmente, o que aconteceu? Pois é. Esse espírito ainda tá lá? Ele tá tentando desencarnar e não consegue? Qual que é? Então, é difícil, né? Eu acho que nem a própria espiritualidade consegue, com certeza, determinar esses pontos. Mas, falando mais especificamente da morte, onde houve a parada cardiorrespiratória, parou a circulação, não tem mais. Acho que o que a medicina acredita nesse momento científico Os órgãos pararam e acabou, o Exatamente. corpo morreu. Exatamente. E a mente também parou de funcionar, o cérebro vai deixar de receber oxigênio, tudo parou, não tem mais o que fazer. Sim, sim. O que a gente não sabe é o quanto que o médico vai acreditar, o quanto a família vai acreditar, que tempo leva para esse espírito se desligar desse corpo. Sim. O quanto ele está ali, né? E o quanto ele pode sofrer ainda nesse processo de desligamento. Uma coisa que eu gosto de trazer para as pessoas, que como eu acredito que seja, né? Eu gosto muito de conversar sobre esse assunto. Naquele momento das pessoas que estão no leito de morte, estão naquele sofrimento, e aquela coisa que está eles... O paciente está sofrendo, a família está sofrendo, não existe esse desencarne, está todo mundo vendo que o próximo passo daquele doente é desencarnar, e não ocorre o desencarne. E a gente sabe que existem trabalhadores lá em cima que estão tentando fazer essa ajuda. E muitas vezes o doente, ele ainda está apegado ao material, ele não quer se desligar. Os parentes não deixam se desligar. Exatamente. Ou a família está ali com tanta fé que aquilo que o paciente pode melhorar, que não permite que essa energia flua pro... Isso acaba fazendo a pessoa sofrer, né? Com certeza, ela faz o doente sofrer mais. E aí tem aquele momento que às vezes as pessoas falam da melhora da morte. Isso que eu ia te perguntar também. Existem duas situações. Existe a parte científica que fala que são os hormônios que falam, olha, vamos jogar o último que a gente tem aqui para ver se resolve. E tem a parte espiritual, que é o momento em que a gente acredita que é o momento em que as pessoas podem se despedir daquela pessoa. Né? Cientificamente pensando, foi uma explicação que a medicina teve que dar. Porque não tem uma explicação mesmo, não existe uma função orgânica ali que possa ser estudada e entendida essa melhora da morte. Então, é como se fosse isso, é uma ajuda espiritual para que a pessoa, nessa pequena melhora, quem está ali em volta, os familiares, falem assim, nossa, ele vai melhorar. Ele dá aquela relaxada, ele desprende um pouco e fica mais fácil para ver o desencarne. Não só fisicamente, mas como mentalmente também, né? As pessoas param de pensar na morte e começam a pensar na vida. E naquele momento é como se fosse tipo assim, pronto, vamos agora, que agora estão distraídos ali. Isso, né? Que é muito...
é muito ruim, às vezes, para o familiar que fica, porque tem Sim, essa esperança de melhorar e, de repente, sim, a pessoa morre, e mais para o espírito isso é muito bom, né? Porque, bom, entre aspas, mas é porque houve aquele desligamento que era necessário, sim, né? Porque nesse momento todo mundo para de sofrer. sim. E a gente sabe que o sofrimento realmente não faz bem para ninguém. Não é legal. E aí, para seguir o caminho, para ser acolhido, ser tratado, né? Então, aí segue os passos que, Sim, né, cada religião vai acreditar. No caso, a gente, né, da nossa religião acredita que é isso. Que são essas pessoas que vão levar, vão fazer todo o acolhimento e vão fazer o tratamento, uhum, né, sim, desse espírito para que ele possa fazer o próximo passo, assim, né? uhum, Que vai ser a evolução dele. sim. E a morte, então, é vista como uma. Sobrou ali um pedaço de matéria, Pedaço de matéria, exatamente. né? Que aquilo pode ter uma importância científica Tá. para a Por um medicina, estudo, talvez, por que aconteceu aquilo com aquela pessoa. que infelizmente a lei atual não permite, Né? mais. Tá, A gente tinha uma lei que permitia que pessoas que eram consideradas indigentes, né, que tá, não tinham família, né, onde tinha a morte, não tinha família que vinha reclamar o corpo. Esse corpo ele era mantido por acho que 1 ano dentro do certo. sistema de verificação de óbitos, até que não houve ninguém reclamou Entendi. por esse corpo, então ele pode ir para estudo. E isso foi tirado, Nossa, né? sim, A lei atual diz que todo ser humano tem direito a um sepultamento. tá, Então hoje, ou você doa o seu corpo em vida, tá, eu quero, quando morrer, eu quero ser objeto de estudo. entendi. Ou a gente tem que. As faculdades de medicina particulares, elas compram Caramba, corpos vindos de outros países. O principal fornecedor para o Brasil é os Estados Unidos, porque ah, lá, é? lá você tem uma lei que é mais flexível. Então a gente Nossa, compra esse corpo dos Estados Unidos, ele vem já preparado, ele vem, na maioria das vezes, ele vem congelado sim, entendi. para servir de De estudo, estudo, entendi. né? Então aquele corpo ele está servindo de estudo para alguém que precisa fazer um aprendizado. Sim, E eu já passei por isso, sim, né? Hoje eu não tenho mais, eu não me sinto mais tão à vontade hum, perto de um estudo de cadáver como eu me sentia na época da faculdade. por entender um pouco mais o espiritual. Eu acho que sim, né? A gente está falando de dois momentos totalmente diferentes da Sim, minha vida. Então, no primeiro ponto é que eu não era um da bandinho, Umbanda. sim. E o segundo ponto é aquilo era necessário para o meu Era um aprendizado. estudo, né, para você. Então, quando a gente lidava com o cadáver ali, eu vou falar para você que mesmo não sendo da Umbanda, o laboratório de anatomia não era um ambiente 100% confortável para estar, Imagino. né? Eu acho que são muitas energias fluindo ali em volta e a gente fica, Sim. a gente sente. Eu lembro de uma vez eu tive que entrar no laboratório de anatomia no final da tarde, começo da noite, que já tinha acabado todas as aulas, porque eu tinha esquecido um material lá dentro. Tá. E aquilo me deu um mal-estar, um arrepio. Eu entrei correndo, peguei, saí correndo, que a sensação que eu tinha era que algum corpo Alguém. ali ia levantar e correr atrás de mim. Mesmo você É, sabendo toda a parte médica da coisa. exato, exatamente. E eram corpos que já estavam há anos preparados, eles já tinham passado por um processo de serem tratados com formal, então não tinha a menor condição ali de Sim. alguma coisa levantar. Mas a impressão que eu tinha é que alguma coisa ia vir atrás de mim, sabe? Sim, sim. Mas, independente disso, a gente tem que ter respeito por aquele Sim. corpo que está ali, né? Então, mesmo antes né, nessa época que eu não era da Umbanda, eu tinha muito respeito por aquele corpo. Legal. Aquele corpo foi uma pessoa, filho de alguém, possivelmente esposo ou esposa de alguém, Teve filhos. possivelmente uma Teve uma mãe ou um pai. religião. E ali naquele momento sofreu, viveu,
né? E ali naquele momento ele está servindo de estudo para Sim. mim, de ferramenta para que eu possa evoluir. Talvez da mesma forma como nós médiums somos ferramentas para nossa guia Sim. evoluir, ali era a mesma coisa. Sim. Ali aquele corpo era uma ferramenta para eu evoluir dentro da minha Ele profissão. veio para isso também. Então, ao final de todo dia, eu fazia, como eu faço até hoje, né? Antes de dormir eu faço uma oração e eu agradecia por aquele Entendo. momento. Pedia para que aquela alma tivesse sido acolhida. Sim. Eu não sei há quanto tempo aquele corpo estava ali comigo, então pode ser até que que aquele espírito já tenha passado por uma Sim, com evolução, nem certeza. esteja mais, já tenha até reencarnado. Eu não Sim. sabia, mas eu pedia para que aquilo tivesse sido feito da melhor forma. Sim, com Que aquele respeito. instrumento, então, quando eu tivesse que pegar o bisturi e fazer um corte naquele corpo para fazer o estudo da anatomia, que aquilo eu pedia sempre para que o espírito não estivesse ali do lado. Sim. Porque a gente sabe que nem todo espírito vai ter o desencarne rápido. Uhum. Sim. E ali ele pode ainda ter apego material. Entendo. Sim. Então eu pedia para que aquilo não ocorresse. Legal. E a mesma coisa acontecia com quando eu tive alguns períodos, foram poucos na faculdade, em que eu tive que mexer com animais. Sim. Ratinhos Os e bichinhos. sapos, e que a gente tinha que fazer o sacrifício para o estudo. E aquilo eu pedia muito, e às vezes eu nem esperava chegar de noite para fazer aquele pedido. Ali naquele momento eu agradecia a Deus por estar me dando a oportunidade de evoluir no meu estudo, e que aquele animal estava servindo, né, o sacrifício daquele animal estava servindo para mim. Sim. Então Mas você eu, viu como isso te engrandeceu tanto Nossa. espiritualmente também? Hoje, acho que naquela época você não percebeu isso. Mas hoje você entende que isso daí talvez tenha te trazido também para a Umbanda. eu acho que são vários os pontos, né? São como é que a gente pode falar? São os pequenos chamados que a gente às vezes não dá ouvido. Sim. Eu sempre fui muito curioso em todos os aspectos. E inclusive no ponto de vista religioso. Porque por mais que eu viesse de uma família 100% católica, minha família não é praticante daquela que vai na missa todo domingo. Quando eu precisava ir numa missa, eu não achava que o que o padre falava fazia tanta diferença para mim. Eu achava aquilo meio maçante. Então eu comecei a procurar. A minha irmã foi num centro kardecista. Eu posso ir com você? Fui junto. Eu tenho uma amiga que ela foi criada na igreja adventista, e eu cheguei a assistir cultos com ela. Que legal. Eu sempre fui procurar alguém que me desse uma resposta. Sim. Até que eu conheci o Marcelo, Sim. né? O Marcelo, quando a gente se conheceu, eu um dia falei para ele, a gente saiu o assunto de religião, e ele falou que ele era católico, mas que ele frequentava terreiro de Umbanda. Sim. E aí foi onde eu falei para ele, falei assim, eu tenho muita curiosidade, mas eu morro de medo, eu preciso que você vá comigo. Que legal. E foi quando ele me levou a primeira vez, Sim. numa gira. E aquilo me deixou assim, eu tava tenso ali no fundinho, quietinho. Falei, vou ficar quietinho para ninguém olhar para mim ali. E na hora que vieram os Exus, um Exu saiu da corrente, só apontou para mim no fundo e fez assim, eu preciso falar com você. Vixe, aí você falou pronto. Nossa, mas eu não... Olha, eu me Aí tremia você lembrou tanto. daqueles todos os corpos que você mexeu e Meu você falou, Deus. nossa, e agora? Eu falei, agora eu vou pagar por tudo que eu fiz. E aí ele falou pra mim, ele falou assim, você não tem ideia do tamanho da luz que você tá trazendo pra corrente. Caramba. E aquilo me Foi lá no aliviou. centro da avó ou Não, foi em foi outra? com a Thaís, Com a Thaís. lá na mata. Ah, sim, sim. E aí eu fui passar, depois nesse dia ainda, depois desse momento, desse contato primeiro com o Exu, eu fui conversar com a Severina. Tá. E a Severina me falou coisas que... Todas aquelas dúvidas que eu tive na minha vida inteira, do ponto de vista de religião, estavam sendo respondidas ali. Sem você perguntar. Sem eu perguntar. E aí eu saí dali, eu falei assim, não acredito que eu levei todo esse tempo
para descobrir. Devia ter conhecido o Marcelo antes. Pois é. Não, mas tudo é no seu tempo. Com certeza, né? Nada é feito só por acaso, né? Tudo tem uma explicação. E eu vi o quanto que isso pôde me ajudar no meu trabalho também. Sim. Né? O quanto que a religião, Sim. o quanto que eu consegui me aproximar desses guias, mesmo antes de começar, né, de quando eu fui para o Fé e que eu comecei a incorporar, antes disso ainda, o quanto eu tinha muita crença nas entidades e pedia ajuda para elas. No momento em que você estava ali na cirurgia. E eu recebia o devido apoio. Poxa, então, legal. uma situação que eu gosto muito de contar eu fui chamado para ver um paciente. O paciente tinha feito uma cirurgia cardíaca, era um paciente gravíssimo. Ele estava na UTI cardiológica, com uma situação muito grave, ele estava sangrando, instável, ele não tinha condição de ser transportado para o centro cirúrgico. Nossa. O cirurgião precisava fazer um procedimento ali dentro da UTI, que era fazer a abertura para estancar o sangramento ali dentro. O tempo de transporte para o centro cirúrgico, a gente podia perder o paciente. E aí a minha chefe virou e fez assim para mim: você assume essa bomba? E eu falei assim: assumo. E no caminho do centro cirúrgico para UTI cardiológica, era um andar que eu tive que andar. Eu estava no 2, eu estava no 5º andar e a UTI cardiológica era no 3º. Eu fui pedindo ajuda para todas as entidades, para que elas me dessem estabilidade e que eu fizesse o melhor pelo paciente naquele momento. Isso, legal. Eu cheguei na UTI, eu me posicionei na cabeça do paciente, né, com as medicações na mão, todo o suporte ali para dar para o cirurgião, e eu só olhei assim para cima. E eu vi aquele arco de entidades ali em cima. Nossa. Praticamente segurando na minha mão. E na verdade eles só estavam ali falando assim pra mim: tá tudo bem. Estamos com você. E ficou tudo bem. Olha só. Caramba. É emocionante falar disso. Sim. Porque acho que talvez a maior resposta que eu precisei, que se algum dia eu duvidei dessa religião, ela estava ali para mim. E é a mesma equipe que você trabalha hoje na cirurgia espiritual? Muito provavelmente, né? Sim. Muito provavelmente. A gente só não consegue... talvez eu não tinha reconhecido, né? A gente não consegue reconhecer, porque é muito... Ao mesmo tempo que você tem a impressão nítida de você ter visto eles, a visão não é tão nítida assim, né? Então, mas é uma sensação de alívio, né? É aquela coisa de você estar tenso e eles só olharem para você e falar assim: calma, tá tudo bem. Nós estamos aqui. Estamos aqui. Vá em frente, faça o seu trabalho. E eu acho que o que você falou da cirurgia espiritual talvez tenha sido mais ou menos a sensação de quando foi a primeira sessão da cirurgia espiritual, que eu estava ali apreensivo, né? Não dormi à noite, passei o dia apreensivo e eu cheguei ali no Fé e ficou tudo bem. Ficou tudo bem, deu tudo certo. Não teve um detalhe que a gente precisou trocar, nada disso. E todo mundo trabalhou maravilhosamente aquele dia, sem que ninguém precisasse dar um comando. Né? Não houve em nenhum momento que alguém falou assim: eu preciso que você faça isso. Não, estava todo mundo fazendo. Cada um sabia seu papel ali dentro. Legal, cara. Eu fico muito feliz em tê-lo aqui. Ouvir tudo isso, para mim, é muito especial também, porque eu também sou muito curioso e eu gosto A gente já conversou bastante sobre essas coisas e tal, e eu queria realmente que você passasse para todo mundo essas experiências. Você foi escolhido a dedo aqui para ser um dos primeiros do nosso podcast, exatamente por esse carisma que você tem, por esse comprometimento que você tem. E queria te agradecer mais uma vez, né, por ter vindo aqui no nosso podcast e dizer para você que você vai estar sempre com a gente. Continue fazendo o seu trabalho lindo que você faz, não só lá dentro do Fé, mas como fora também, que a gente percebe que você é um cara super do bem e comprometido, né?
Então, eu queria deixar meu agradecimento aqui, agradecer a todo mundo que assistiu também o nosso primeiro episódio aí do nosso podcast. Agradecer a nossa plateia linda também que veio aqui, que vocês não conseguem ver, mas tem bastante gente aqui. E queria agradecer também ao estúdio, Full HD, que nos cedeu esse espaço. Se vocês quiserem entrar em contato, vai estar aqui nas descrições. Tá? Vou pedir para vocês também curtirem a página do Fé, curtir a gente, tem bastante coisa legal lá também. E um beijo a todos e até a próxima. Muito axé a todos, viu? Ale, quer falar alguma coisa? Quero agradecer a oportunidade. Sou eu quem tenho que agradecer, porque pode não parecer, mas esse bate-papo também foi uma evolução espiritual para todo mundo, né? O trabalho que a gente tem feito no Fé tem sido uma evolução espiritual para mim. Eu consigo reconhecer isso todo dia. Legal. E isso tem me ajudado cada dia mais na minha profissão. Legal. É maravilhoso como eu posso fazer esse link hoje, né? Sim, Eu sim. consigo sentir isso. Então, estar aqui é um prazer. Volto quantas vezes precisar. Fico mais do que feliz de ter sido o primeiro. E a gente só deseja tudo de sucesso para todo mundo. Para todos nós. Né? Então, muito obrigado por assistirem esse episódio. E a gente fica aqui, deixa esse recado para que vocês assistam os próximos episódios, voltem mais com a gente. Estamos por aí, com muita fé, muito axé, muita Muito axé evolução. e muita fé. Um beijo a todos, axé e até o próximo capítulo. Beijo!